Boa tarde, irmãos e irmãs. Graça e paz. Que bom estar aqui com vocês, mesmo nessa tarde fria. Talvez você está estranhando, que você está pensando assim, mas semana passada o Juninho já pregou, domingo ele pregou de novo, e agora mais uma vez, mesmo vocês estando enjoados de mim, vocês vão ter que me aguentar, tá bom, irmãos? Porque a pastora Priscila está de férias e o pastor Paulo está na semana de recesso dele, na semana de descanso dele. Ele está retornando aqui para Curitiba na quinta-feira e aí domingo a gente já tem novos pastores pregando e outras pessoas trazendo a palavra de Deus. Mas enquanto isso, como diz o Zagalo, vocês vão ter que me aturar, tá bom? Mas enfim, é um privilégio muito grande estar aqui com os irmãos mais uma vez, podendo compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. É sempre muito bom compartilharmos aquilo que o Senhor tem falado conosco. E se tem algo que tem falado muito ao meu coração nessas últimas semanas, é perceber de que a única coisa que nos impede de sermos transformados pelo amor de Deus e de transformarmos a nossa vida é a nossa falta de interesse. Eu sei que eu sou novo ainda, não tão novo assim, mas se tem algo que eu tenho percebido quando se trata de relacionamento com o Senhor e daquilo que o Espírito pode fazer nas nossas vidas, é de que o Senhor sempre tem mais para nós. E muitas vezes nós não continuamos sendo transformados, muitas vezes nós não permanecemos sendo usados por Deus porque nós nos limitamos com aquilo que nós já temos. E a nossa falta de interesse faz com que a gente deixe de ser continuamente transformado. Eu tenho vivenciado isso, infelizmente, em muitos discipulados que eu faço. Não sei se você sabe, mas aqui na igreja a gente tem isso como prática. Quando a gente conhece uma pessoa nova, ou quando outra pessoa nova chega na nossa célula, a gente tende a orar para saber se Deus quer que a gente discipule aquela pessoa ou não. Eu tenho discipulado algumas pessoas nos últimos anos. E eu acho muito interessante perceber que é a mesma apostila que eu uso, é o mesmo Juninho que faz o discipulado, é o mesmo Espírito Santo que está ali no nosso meio, mas existem pessoas que transformam as suas vidas e outras pessoas que acabam não se transformando. E eu comecei a analisar o porquê isso acontece e porquê muitas vezes alguns discipulados não dão certo. E o que eu pude perceber é que na maioria das vezes as pessoas acabam se afastando do Senhor devido a algum relacionamento que elas têm. No meu caso, muitas vezes é quando as pessoas começam a arrumar um namorado ou uma namorada que não estão no mesmo caminho do Senhor, que não estão buscando a Deus, e a hora que a gente vê, já foi. A gente não consegue nem mais entrar em contato com a pessoa, porque ela está totalmente fora daquilo que o Senhor tem para a vida dela. Mas existem outros tipos de relacionamentos, até mesmo dentro da família ou no mercado de trabalho. Muita gente acaba colocando como prioridade os seus relacionamentos interpessoais, ao invés de colocar como prioridade o seu relacionamento com Deus. E a hora que elas vêm, elas estão perdidas, porque elas se apoiaram em homens e não no Senhor. Outro fato que acontece muito comigo é perceber que as pessoas elas buscam a Deus para satisfazer os desejos do coração dela. Então a pessoa ela se quebranta porque ela está numa crise financeira, porque está há muito tempo desempregada. E ela vem para a igreja, começa a buscar Jesus, começa a fazer as coisas, começa a fazer o discipulado, mas quando ela consegue aquilo que ela queria, ou seja, o emprego, sabe o que acontece? A pessoa some. Porque ela não está interessada em Deus, mas sim no que Deus pode dar. E por isso ela não tem a sua vida transformada. Mas o que eu tenho mais percebido nos últimos tempos é que os discipulados que não dão certo, eles não dão certo pela falta de interesse. Quando a pessoa não está interessada em ser transformada, ela não vai ser. Quando a pessoa não está interessada em mudar de vida, a vida dela não vai ser transformada. Quando a pessoa não está interessada em Jesus, ela não vai encontrar vida, porque a verdadeira vida está nele. E se tem algo que eu tenho percebido com os discipulados, é de que não dá para perder tempo com gente que não tem interesse. Talvez isso tenha soado um pouco ríspido para você, mas irmãos, o que eu tenho percebido nas ruas é que tem muita gente interessada em Jesus. É por isso que a gente não pode perder o nosso tempo com quem não quer saber dele. E sabe, se eu cheguei a essa conclusão, imagina Deus. Será que Deus está disposto a perder tempo com pessoas que não estão interessadas nele e na sua presença? Eu acredito que a resposta é não. Mas para aqueles que estão interessados, o Senhor quer transformar a vida. O Senhor quer fazer algo poderoso. O Senhor quer gerar um testemunho.
quando nós cremos que Ele pode fazer e que Ele pode continuar fazendo constantemente nas nossas vidas, nós provamos cada vez mais do amor dEle e do poder dEle em nós. Por isso que a gente possa quebrar esse sinal de incredulidade que é a nossa falta de interesse, que a gente possa se interessar em Deus para que a nossa vida seja transformada e que ao transformarmos a nossa vida, a gente seja agente de transformação para transformarmos outras vidas também. É justamente sobre isso que eu quero conversar com você nessa tarde. Por isso, se você puder e quiser, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, nós vamos ler do verso de número 13 ao verso de número 16. Mateus, capítulo de número 5, verso de número 13 ao verso de número 16. Eu vou ler a palavra na tradução NVI. Eu espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo, onde a palavra do Senhor diz assim para nós: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos e baixe sua cabeça, para que possamos buscar o Senhor. Santo Espírito de Deus, nós sabemos que o Senhor já está aqui, por isso te agradecemos pela sua presença. Mas nessa hora nós queremos te pedir, Pai, venha sobre nós com poder, quebranta os nossos corações, para que possamos ser sal da terra e luz do mundo. Temos a nossa vida transformada por Ti e nos tornarmos agentes de transformação, que transformarão muitas vidas. É isso que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu acho esse texto muito interessante. Eu realmente acredito que Jesus estava falando isso para os seus discípulos e para todos os seus ouvintes, porque Jesus queria deixar claro um recado. Jesus queria deixar claro que quem para de fazer a diferença é porque deixou de ser quem deveria. O que Jesus está dizendo é assim, ó, vocês são os meus discípulos. Enquanto vocês forem meus discípulos, vocês vão ser sal do mundo e vocês vão ser a luz do mundo. Isso significa que se a gente deixa de fazer a diferença, se a gente deixa de ser sal, se a gente deixa de ser luz, é porque a gente deixou de ser discípulo. Isso não pode acontecer nas nossas vidas. Nós precisamos cada vez mais provarmos do amor de Deus para que as pessoas ao nosso redor possam sentir o amor do Senhor através de nós. Afinal, o sal não pode perder o seu sabor. Eu acho muito interessante porque Jesus usa o sal, algo que é muito simples para definir aquilo que os discípulos precisavam ser. Eu não sei você, mas para mim, sal é algo que provavelmente todo mundo tem na sua casa. Até mesmo o irmão mais simples, até mesmo o irmão mais rico. Mas é interessante, porque por mais que o sal seja algo básico, todo mundo precisa ter. Porque imagina quão sem graça seria a comida, quão sem graça seriam as coisas se nós não tivéssemos sal. Sal é muito simples, mas viver sem ele é muito complicado. E é o que eu acredito ser o Evangelho. O Evangelho é muito simples para nós, porque não nos custou nada. O Evangelho é simples de entender, complexo de ser vivido, mas faz grande diferença quando nós aplicamos o Evangelho em nossas vidas. O problema é que nós, como seres humanos, nós só valorizamos as coisas quando perdemos. Aposto que quando você come uma comidinha com sal, você fica feliz da vida, mas quando você come uma comidinha que está faltando sal, você logo reclama. Porque normalmente a gente só valoriza as coisas quando a gente sente falta delas. Enquanto eu estava lá nos Estados Unidos, foi engraçado, porque alguns irmãos ficavam mandando mensagem e perguntando para mim do que eu sentia mais falta. Eu posso dizer uma coisa para você, irmão? Como todo bom gordinho, o que eu mais senti falta foi da comida brasileira. Sabe aquele arrozinho, aquele feijãozinho da hora?
aquele bife que não tem gosto de artificial e que você come com aquela cebolinha junto com o seu arroz e feijão. Foi isso que eu senti mais falta naquele tempo que eu estive nos Estados Unidos. Mas teve outra coisa que eu senti falta também. Pode não parecer pelo meu físico avantajado, mas eu sou um grande fã de frutas. E lá nos Estados Unidos, quando você comprava as frutas, tinham dois problemas. Primeiro, elas eram muito aguadas. Elas tinham um gosto assim de serem extremamente artificiais. Mas segundo, elas eram muito caras, mas muito caras mesmo. E por isso você achava um absurdo ter que pagar aquele preço. Por isso eu fiz o meu protesto, doutor Onésimo. Eu não comprei fruta lá porque estava caro demais. Eu só fui no McDonald's todos os dias e não comi saudável porque estava muito caro. Acreditem em mim. Mas o que eu achei mais interessante era um dia que eu estava andando por um café, e era um café bem bonito. E eles tinham algumas frutas sendo expostas para que as pessoas pudessem comprar. E aí eu olhei para uma imagem que eu achei que era mentira. Eu não acreditava. Uma banana por $1,50. Uma banana por $1,50. Vou repetir para gerar mais impacto. Uma banana por $1,50. Estava lá, mais de R$5 uma banana. E o povo comprando. Eu falei, quer saber, eu vou deixar de ser pastor, comprar um cacho de banana e vir aqui para os Estados Unidos, que eu vou ficar rico. E eu ficava imaginando, rapaz, eu não compraria essa banana de jeito nenhum, me recusei a fazer aquilo. E banana não é nem uma das minhas frutas favoritas, mas até de banana eu senti falta e dava vontade de comer lá. Por quê? Porque normalmente nós só valorizamos as coisas quando nós perdemos. Sabe, irmãos, quando a gente deixa de sentir o gosto da presença de Deus, a vida vai perdendo o gosto. E a hora que a gente vê, já perdeu totalmente, porque ao invés de irmos atrás do gosto da presença de Deus, que às vezes custa caro, nós corremos atrás de muitas outras coisas que nós podemos ter de graça, mas no final das contas custam muito mais caro do que buscar a presença de Deus. Tem muita gente que não está sentindo o sal de Jesus, não está sentindo o gosto de Jesus, e por isso não é sal para ninguém. Quando a vida com Jesus perde o gosto, é porque nós não estamos buscando Jesus como nós deveríamos. Então, a passagem que eu gosto muito, lá no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, eu acho essa passagem muito interessante, porque os fariseus ali, eles estavam fazendo várias e várias perguntas para Jesus. E uma das perguntas que os fariseus fizeram foi a seguinte: olha, Jesus, a gente jejua 2 vezes por semana, mas a gente olha para os seus discípulos, a gente percebe que eles estão fazendo tudo errado. Mas mais do que isso, eles não jejuam também. Por que isso acontece? Naquele momento, Jesus dá uma resposta que eu acho incrível. Ele diz: por que os amigos do noivo jejuariam estando de luto, sendo que eles estão celebrando com ele? Quando o noivo for embora, então eles jejuarão. Eu acho aquilo muito interessante, porque Jesus estava tentando ensinar para os fariseus que muitas vezes, mais importante do que seguir uma tradição, é celebrar a presença de Jesus no nosso meio. E muitas vezes o ler a Bíblia, muitas vezes o orar, muitas vezes o vir à igreja se tornou tradição. E quando a gente faz essas coisas por tradição, a gente não sente a presença de Deus. E se a gente não sente a presença de Deus, a vida com Ele perde o gosto. Muitas vezes nós fazemos tantas coisas para o Senhor que esquecemos de celebrar a presença dEle. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos tempos, é de que no final das contas, não é sobre ter que fazer coisas para Deus, mas sobre querer buscá-lo. Não é que eu tenho que estar no culto, eu preciso querer buscar a Deus enquanto eu estiver prestando culto a Ele. Não é sobre ter que orar, senão algo vai acontecer comigo. É sobre querer orar para buscar a presença de Deus e discernir quais são os caminhos dele para mim. Não é sobre ter que jejuar, mas mostrar com o meu jejum para Deus o quanto eu desejo da presença dele. Quem quer buscar o Senhor, sentir a presença de Deus, sente
e acaba brilhando, se tornando luz do mundo. E é isso que o texto vai continuar dizendo para nós. O texto diz que além de sermos sal da terra, nós precisamos ser sal do mundo. E sal do mundo não, luz do mundo. E que essa luz ela não pode ser escondida. O que eu percebo, irmãos, é de que o Senhor nos transforma para que a gente possa ajudar a transformar. Já percebeu isso na sua vida? Quando você começa a ficar melhor, quando você começa a fazer as coisas de Deus, as pessoas te olham de um jeito diferente. Elas começam a pedir ajuda, porque elas percebem que onde você chegou é onde elas querem chegar. E elas começam a perguntar o porquê que você está fazendo aquilo e quais são as coisas que precisam ser feitas. A gente precisa continuar se transformando para que a gente permaneça brilhando, mudando as nossas vidas e mudando a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Mas isso não é o que muitos de nós têm feito. Na verdade, muitas vezes eu me vejo assim. Muitas vezes eu me vejo numa situação, em algumas áreas da minha vida, que eu deixo de brilhar à luz do Senhor. E sabe o que eu tenho percebido? Que quem não continua se transformando e brilhando à luz de Jesus, acaba regredindo e volta a fazer as coisas que fazia e viver as coisas que vivia antes. Isso não pode acontecer nas nossas vidas de jeito nenhum, porque Deus quer cada vez mais que a gente permaneça se desenvolvendo, para que a luz dele brilhe em nosso coração e para que a luz do amor de Deus brilhe através de nós. Eu gosto muito de uma passagem que também está lá no livro de Mateus, lá no capítulo de número 8, que é no momento em que Jesus ele vai para a casa de Pedro, um de seus discípulos. E quando ele chega na casa de Pedro, ele encontra a sogra de Pedro com muita febre. Ela estava muito mal. E o que a palavra diz é de que Jesus simplesmente tomou aquela mulher pelas mãos e ela se levantou. Quando ela se levantou, a febre dela deixou completamente. E quando ela ficou bem, sabe o que ela começou a fazer? Ela começou a servir a Jesus. Sabe o que tem acontecido com muita gente? A pessoa pede pela presença de Deus. A presença de Deus vem. Jesus toma ela pela mão e a pessoa se levanta. Mas ao invés de começar a servir ao Senhor pela cura e pela transformação, a pessoa volta a fazer tudo aquilo que ela fazia antes. E a hora que ela menos espera, ela está na cama de novo, precisando de ajuda, porque quem não decide brilhar da luz e da graça de Deus, acaba regredindo. Quando a gente decide se levantar, assim como aquela mulher, e quando a gente passa a servir a Jesus, o brilho dele vai transformando o nosso interior, vai transformando as nossas vidas, e a gente começa a trazer luz para a escuridão. Quem não se levanta nunca vai se transformar. Por isso, nessa tarde, irmão, pega os braços de Jesus, pede para que ele faça o que você precisa, mas ao mesmo tempo entenda que o que vai transformar a sua vida não é receber uma bênção. O que vai transformar a sua vida é quando você levanta e passa a viver a sua vida para servir ao Senhor, seja qual for a situação. A luz, ela passa a ser transmitida através de você quando você passa a entender o quanto é amado por Deus e passa a acreditar de que Deus pode fazer através de você o que Ele já fez dentro do seu coração. Na terça-feira passada eu já citei esse evangelista, o Reinhard Bonk. Eu estou lendo a biografia dele. Se você nunca leu, por favor, leia, porque é uma leitura muito, mas muito interessante. E ele estava dizendo que quando ele foi chamado pelo Senhor, ele tinha um chamado para ir para a África. E o pai dele não gostou muito daquela ideia. Mas mais do que isso, ele sentiu que ele deveria fazer a escola de missões numa escola que era lá no país de Gales, sendo que ele morava na Alemanha. E aí o pai ficou mais revoltado ainda, porque o pai disse: como que você está fazendo isso? Tem uma escola ótima aqui da nossa denominação, no nosso país, e aí você vai lá para o país de Gales, fazer um curso que nem é da nossa denominação, numa terra estrangeira, você devia estar fazendo aqui. Mas ele decidiu ouvir a voz de Deus. E a pressão do pai só aumentou quando ele voltou dessa escola de 2 anos. Porque quando ele voltou dessa escola de 2 anos, ele queria ser um missionário da denominação dele. Mas sabe o que o pessoal da denominação falou?
Você não fez a nossa escola de missões? Você foi lá para outra escola? Então agora você não vai ser um missionário. Naquele dia o Reinhard ouviu que todo mundo já ouviu do seu pai e da sua mãe. Eu avisei. Como que é ruim ouvir essa frase, né, irmão? Dá uma raiva. Ele ouviu aquela frase, mas ele decidiu buscar Deus. Ele falou: Deus, eu obedeci, eu tenho certeza que foi a sua voz, eu fiz a sua vontade. Fala comigo, mostra qual é o próximo passo que eu devo dar. Um dia, enquanto ele estava lá numa convenção com vários pastores, um pastor chamou ele para ser evangelista de uma espécie de cruzada que ele faria na sua cidade. Ele disse: Reinhard, eu entendi de Deus que é para ser você. E o Reinhard falou: olha, eu vou orar. Ele orou e Deus disse sim. Só que ele começou a ficar com medo, porque ele descobriu que era uma igreja grande e que essa cruzada movimentava muitas pessoas, e era a primeira vez que ele ia colocar em prática aquilo que ele tinha aprendido na escola de missões. Mas cheio de fé, ele decidiu ir naquele lugar. Quando ele chegou naquela cidade, ele viu onde ia acontecer a cruzada. Era como se fosse uma espécie de tenda que dava para 200 pessoas. As cadeiras estavam todas ali certinhas e ele começou a ficar nervoso. Ele ficou tão nervoso que ele viu que tinha uma senhora cuidando das coisas. Ele perguntou: olha, senhora, eu queria saber quantas pessoas vocês acham que vocês vão receber aqui, porque eu vi que é 200 cadeiras, é tanta gente. E ela olhou assim: olha, meu filho, vou ser bem sincero com você, a gente se preparou para 200, mas eu nem queria estar aqui. E eu acho que vai vir bem pouca gente, porque o nosso pastor, no final, ele não convidou nenhum evangelista famoso, ele convidou um menininho aí que está só começando. Naquele momento, o Reinhard ficou todo triste, todo nervoso, ansioso, mas decidiu buscar Deus. Mais uma vez ele falou: Deus, nem meu pai acreditou no meu chamado, agora o pastor me chama para vir aqui, essa mulher fala isso, mas eu creio que o Senhor fará maravilhas. Naquela noite, algumas pessoas se converteram e aquela tenda começou a ficar cheia. Nas outras noites não tinha espaço mais para ninguém. Ele teve que dar uma entrevista, porque o povo da cidade queria saber mais sobre aquele evangelista que ninguém conhecia, mas Deus estava fazendo grandes coisas. Tudo porque ele decidiu ouvir a voz de Deus e não a voz dos homens. Tem muita gente que está ouvindo demais as vozes da escuridão, e isso acovarda. Tem gente que está ouvindo demais a voz da escuridão e não brilha a luz de Jesus e fica sempre do mesmo jeito. Mas quando a gente decide se levantar como a sogra de Pedro, ouvir a voz de Deus e obedecer, a gente passa a brilhar o amor de Deus e Deus começa a fazer algo poderoso através de nós. Por isso, meu irmão, se você quer ser luz, busque escutar a voz do Senhor e não das outras pessoas, para que você seja a luz do mundo e não fique escondido, mas brilhe do amor de Deus na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Eu acho tão bonito porque os últimos versículos que nós lemos, eles mostram para nós de que no final, aquilo que a gente está vivendo não precisa estar escondido, mas precisa ser compartilhado. E se tem algo que eu tenho notado na minha vida, é de que buscar e compartilhar é a nossa responsabilidade e não dos outros. Muitas vezes a gente bota a culpa da nossa falta de intimidade com Deus, porque a gente está numa família em que ninguém busca Deus. Muitas vezes a gente está reclamando de que a gente não sai para evangelizar, porque na nossa célula ninguém evangeliza. Muitas vezes a gente fica reclamando que a gente não está vendo as coisas acontecerem porque os pastores não estão se movimentando, porque os líderes não estão fazendo nada. Mas, irmãos, buscar e compartilhar o amor de Jesus é a nossa responsabilidade. Eu lembro que quando eu voltei dos Estados Unidos, eu estava com um receio. Eu estava com medo de voltar aqui para o Brasil e não conseguir compartilhar o evangelho da mesma forma que eu compartilhava lá. Eu lembro que eu ficava orando: Senhor, por favor, quando eu voltar para o Brasil, eu quero continuar ouvindo a sua voz do mesmo jeito. Pode até ser em inglês, mas eu quero continuar ouvindo a sua voz para compartilhar com os meus irmãos em português. Eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei aqui, eu tive que ir no correio por um problema que eu tinha tido, e no momento em que eu estava voltando para a minha casa, Deus falou comigo. Ele falou: você vai falar com aquele menino que está panfletando. Sabe aqueles meninos que ficam panfletando sobre restaurantes para você almoçar? Era um desses meninos. E aí eu falei: tá bom, Deus, mas fala o que eu tenho que falar com ele.
Quando eu estava chegando perto, talvez você não acredite no que eu vou te dizer, mas foi o que eu vi. Eu vi como se fosse um surfista numa praia que estava deserta, estava chovendo e o mar estava bem fraquinho. Ele estava bem desanimado, tão desanimado que ele até parou de remar para esperar a onda. E aí naquele momento eu falei, olha, você pode achar que eu sou doido, mas eu sou cristão. Enquanto eu estava andando na rua, eu vi você e eu senti que eu tinha que falar contigo. E quando eu estava vindo na sua direção, eu vi essa cena. E eu não sei se faz sentido para você, mas eu acho que você já passou por muita coisa nessa vida. E você passou por tanta coisa que você até desistiu de lutar. E você fica reclamando que a onda não vem. Mas o que eu estou falando para você hoje, nessa tarde, é que se você começar a remar do jeito certo e fazer as coisas da forma como Deus te pediu, vai chegar um momento que a onda vai vir e você vai perceber o quanto Deus é bom. Naquele momento, aquele menino estava panfletando, ele olhou para mim e falou, meu Deus, faz muito sentido. Ele começou a contar a história dele, ele começou a contar que antes ele ia na igreja e agora não ia mais. Ele começou a contar de que antes a família dele ia e que agora não ia mais. E que ele estava tentando conquistar um monte de coisa, mas não conseguia, não chegava a lugar nenhum. E sabe o que ele perguntou para mim? Qual que é a sua igreja? Nem precisei fazer propaganda, irmão. Estava ali na minha frente. Eu falei, ó, minha igreja é aquela lá, ó, com a torre branca. A gente tem culto toda terça-feira à tarde, todo sábado à noite e todo domingo pela manhã. Eu creio que um dia ele vai aparecer aqui. Mas foi tão bom. Eu percebi de que o Espírito Santo não age lá só nos Estados Unidos. O Espírito Santo, ele age através de quem quer buscá-lo. No final, meus irmãos, não é sobre o ambiente no qual você está inserido, mas sobre o Espírito que habita dentro de você. E se você desejar buscar o Espírito, apesar de estar num ambiente que pode parecer hostil, Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Já é 3h50, eu tenho que encerrar, mas eu quero usar uma última ilustração, pode ser? Deus tem falado bastante comigo nesses últimos tempos através da história de Raabe. Se você não conhece essa história, o povo de Israel ele estava ali atravessando já o Rio Jordão e estava pronto para conquistar as terras que eram da terra prometida. Mas tinha uma cidade que tinha uma muralha muito fortificada que se chamava Jericó. Por isso Josué pediu para que 2 espias fossem fazer um reconhecimento da terra antes do povo de Israel atacar aquela cidade. E quando aqueles 2 espias estavam lá, eles dormiram na casa de uma mulher que se chamava Raabe. E o rei de Jericó descobriu aquilo. Por isso ele mobilizou ali os seus soldados para que eles pudessem matar aqueles 2 espias. Quando os soldados chegaram na casa de Raabe, perguntaram, ó, a gente sabe que tem 2 homens aí que são do povo de Israel e traz eles para fora agora, porque a gente quer acabar com eles. Naquele momento a mulher olhou, olha, eles até estavam aqui, mas eles já foram embora. Se vocês correrem, pode ser até que vocês consigam alcançá-los, mas eles já não estão mais aqui. Os soldados de Jericó naquele momento foram embora e ela com toda a calma falou, ó, salvei a vida de vocês 2 aí. Os 2 espias estavam escondidos, então ela disse o seguinte, ó, já que eu salvei a vida de vocês, quando vocês invadirem essa terra, que eu sei que Deus vai dar para vocês, eu quero que vocês lembrem de mim e que vocês sejam bondosos comigo para que eu e a minha família, a gente possa ser salvo. Naquele momento, o acordo estava feito. E quando o povo de Israel retornou e conquistou Jericó, todo mundo foi destruído, mas só aquela mulher e a sua família que permaneceram vivos. E olha o que eu acho interessante, irmãos. Apenas Raabe abriu a porta para que os servos de Deus pudessem estar na casa dela, mas toda a casa foi salva. Muitas vezes você está achando que abrir a porta para Deus na sua vida vai só te salvar, vai só fazer diferença para você, mas quando você abre a porta para Deus no seu viver, pode ter certeza que muitas outras pessoas serão salvas através da sua vida.